Não basta só você ter entregue a tua vida para Jesus. Depois que você entregue a sua vida a Jesus, você é um menino na fé. A Bíblia nos chama assim. Paulo tratava os novos convertidos e ele falava assim: aos novos eu dou leite. É uma palavra mais simples, mas vocês precisam chegar ao ponto de comer alimento sólido. O que quer dizer? Nós não podemos nos acomodar por irmos à igreja por 10, 15, 20 anos e não amadurecer espiritualmente. Nós precisamos administrar o nosso desenvolvimento espiritual. Eu conheço pessoas que estão há anos na igreja e continuam com uma visão limitada, não amadurecem, são frágeis na fé, porque não investem no seu desenvolvimento. E como investir no desenvolvimento? A base do investimento no desenvolvimento é exatamente o que o pastor Roberto falou no início do culto. É muito mais do que você ler a Bíblia, é muito mais do que uma vida de oração. Tudo isso é importante, mas a base do desenvolvimento reside na obediência. Você precisa ter alguém a quem você se sujeite. A Bíblia fala que esse é o processo de amadurecimento, chamado na Bíblia de adoção. A palavra adoção, que eu e você entendemos como ir a um orfanato tomar uma criança, não é essa. A palavra que a Bíblia usa para adoção, traduzida no português como adoção, é ruiotesia. E a palavra ruiotesia não significa ir a um orfanato tomar uma criança. A palavra ruiotesia significa transformar um filho teknion em filho ruios. O que é teknion e o que é ruios? Teknion é um filho imaturo e ruios é um filho maduro. Então o que é adoção? É o processo de amadurecimento de uma criança para um homem. Paulo fala assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino, mas como eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. O problema é que Paulo deixou as coisas de menino, e tem muito crente que estão há 10, 15, 20 anos na igreja, mas continuam como meninos, com atitudes infantis. Ou seja, não souberam administrar o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. E essa administração se dá principalmente quando você aprende a obediência. A Bíblia fala que o próprio Jesus aprendeu através do caminho da obediência. Ele foi em tudo obediente. Ele se sujeitou a um homem com uma capacidade intelectual inferior a dele. Você concorda comigo que, em termos de capacidade intelectual, Jesus, o Criador, o Deus que se fez homem, ele se sujeitou a José, porque ele entendia um princípio bíblico: se eu quero crescer, eu preciso obedecer. Amém? E o outro investimento que nós precisamos ter na administração é dos nossos relacionamentos. Como você administra os relacionamentos? Sabe que quando Deus quer presentear alguém com algo muito especial, Ele não nos dá coisas. Coisas são presentes que a gente dá aos outros. Mas para Deus, Deus não vê valor em coisas. Se você chegar para Deus e falar assim: Deus, estou tão feliz com você que eu vou te dar meu iPhone 14. O que é um iPhone 14 para Deus? Deus, eu estou tão feliz com você que eu vou te dar o meu carro. O que Deus vai fazer com o teu carro? Eu não estou diminuindo ou minimizando a necessidade que nós todos precisamos desses recursos, mas o que eu estou falando é o seguinte: o que tem valor para Deus são pessoas. O ser humano é a coroa da criação. E quando Deus quer nos presentear com algo que de fato Ele acha que tem valor, Ele coloca na nossa vida pessoas. E quando Deus coloca pessoas na nossa vida, nós precisamos aprender a administrar essas relações. Nós estamos aqui hoje porque houve sabedoria em algum momento para a gente administrar algo que começou pequeno, mas foi se desenvolvendo até se tornar um vínculo inquebrável de amor, um vínculo eterno, numa relação hoje que não pode mais ser quebrada, um cordão de 3 dobras, porque a nossa relação é unida não só por sentimentos pessoais, mas pelo próprio Espírito. Mas houve sabedoria para olhar e falar: opa, tem algo de Deus nisso aqui, eu preciso investir nisso. Havia uma necessidade no coração da Nancy a primeira vez que ela me chamou. Havia um clamor no Roberto por querer ser ajustado. Então, se eu não olhasse para aquilo e falasse assim: eu preciso investir nesse cuidado, e se eles não olhassem e falassem assim: eu preciso investir em ser cuidado, nós não estaríamos aqui. Posso falar a mesma coisa com o pastor Luiz e com a Margarete, há 6 anos já caminhando juntos. Foi um processo, uma construção, onde vai criando confiança, onde a gente vai tendo responsabilidades de administrar essa relação. Eles têm uma igreja lá em Yamanashi. O que eles estão fazendo aqui hoje? Estão investindo num relacionamento. Isso é administrar o que Deus nos dá. Você está entendendo
que nós precisamos administrar o que Deus nos entrega. Relações são preciosas e muitas vezes nós negligenciamos a nossa administração. Eu quero te dizer mais uma coisa com relação ao relacionamento. As amizades do crente não podem ser amizades por afinidade. Eu acho ela tão legal, eu gosto tanto de estar com ela. Você consegue ver propósito de Deus nessa relação? É alguém que está na tua vida para edificar, para contribuir com aquilo que Deus quer? Se não, tome cuidado, porque existem relações que nós precisamos administrar mantendo distância. A nossa responsabilidade é manter distância. Isso é a sabedoria na administração dos relacionamentos. E existem outras que a gente tem que trazer para perto. E como eu sei isso? A partir do discernimento do Espírito. Paulo fala assim: a ninguém mais eu conheço segundo a carne. O que Paulo está querendo dizer com isso? Eu olho para cada pessoa e sei espiritualmente se ela está contribuindo ou não para o meu processo de crescimento. Amém? Vamos ler agora um texto que está em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Quantos de vocês já ouviram esse texto e falaram assim: a minha casa é lá no céu? Sim ou não? Ô glória, minha casa é no céu. Esse texto não está falando que a sua casa é no céu, cabeção. Esse texto está falando que a nossa pátria está no céu. Sabe qual é o significado da palavra pátria utilizada por Paulo nesse texto? É a palavra politeuma. Paulo utiliza a palavra politeuma, que traduz para o português como pátria. Sabe o que significa politeuma? Sistema de administração e afazeres civis de uma comunidade. Uau! Paulo não está falando assim, a minha casa do céu. Ele está falando assim, o sistema de administração que rege a minha vida é celestial. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Essa visão do crente falar assim: sabe de uma coisa, que tudo se lasca aqui, minha casa é no céu. Essa é uma visão completamente equivocada. O Senhor está nos falando, e isso aqui se repete, está em coerência com a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino aqui na terra como no céu. O que Jesus está falando? Ele está repetindo. Ou melhor, Paulo está repetindo o que Jesus disse no Pai Nosso. Que nós precisamos trazer para a terra o sistema de governo do céu. Paulo está falando assim: olha, o meu sistema dos meus afazeres, a administração da minha vida tem um princípio celestial. Ele não está falando que a casa dele é no céu. Ele está falando, nós temos uma responsabilidade de administrar as coisas aqui na terra com uma mentalidade celestial. Ficou claro isso para vocês? E hoje nós precisamos entender que, se nós não entendemos isso, nós vamos estar focados em resultados. As pessoas estão preocupadas hoje, por exemplo, pastores acham que eles são exitosos quando a igreja numericamente é grande. Pessoas acham que elas estão tendo bem-sucedidas na vida quando elas olham para a conta bancária e tem muito dinheiro. E a gente perdeu o foco do que é ser bom administrador, porque pra gente a palavra administrador, ela se relaciona diretamente com o quê? Com dinheiro. E não é. A administração é uma maneira de você cultuar a Deus quando você sabe administrar tudo na sua vida. E todo o processo de administração está intimamente ligado com o teu amadurecimento. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Vou perguntar para o meu irmão ali, para o amigo do Felipe. Você colocaria a administração do dinheiro que você ganha no teu trabalho na mão da tua filhinha que está no seu colo? Não. Você pediria para ela assim: filha, é o seguinte, papai ganhou bastante dinheiro esse mês, eu vou deixar todo o dinheiro na sua mão para você administrar para a gente. Você faria isso? Não. Por que não? Porque ela não tem capacidade para administrar, é uma criança. Sim ou não? Sim. O que isso quer dizer? Para que a gente possa ser bom administrador das coisas que Deus nos confiou, você tem que crescer. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: você tem que crescer. Você tem que crescer. Romanos, vamos ler um texto junto? Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos do 16 ao 18. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e você, sendo oliveira brava, for enxertado em meio deles, te tornará participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos,
Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz. O Roberto começou falando de ser um ramo seco, né? Olha o que está falando assim, não é você ramo. Quem aqui é ramo? Nós somos ramos enxertados, né? Não é você ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta o ramo. Não te ensoberbece, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerais, pois, a bondade e severidade de Deus para aqueles que caíram, mas para contigo a bondade de Deus. Se nele permaneceres, doutra sorte, tu também pode ser cortado. Eles também, se não permaneceram na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aqui está falando dos judeus, né? Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aqui o final do texto está falando que se há arrependimento para os judeus, eles podem voltar também a estar em Cristo. Mas o que eu quero dizer aqui para a gente é que nós temos uma vida a partir do momento que nós estamos enxertados em Cristo. Nós só podemos ter vida quando nós estamos enxertados em Cristo. Fora de Cristo nós não temos vida. Ah, mas eu estou vivendo, eu estou respirando. Deus não chama isso que você faz de vida. Existem 3 palavras para vida na Bíblia: a vida bios, a vida anástrofes e a vida zoe. Essas 3 palavras se referem à vida. Vida bios é que todos os cachorrinhos aqui do Roberto da Nancy têm. Eles têm uma vida biológica. Vida bios é o que faz eles respirarem e estar vivo. É o que nos faz respirar e estar vivo. Você também tem essa vida.